grande abraço, grande semana, grande mês, grande final de ano, grande tudo para vocês, não é? Olha, muito obrigado pelo carinho de você nos acompanhar no podcast dos Aposentados, versão Histórias do Esporte, em que recebemos sempre, primeiro de tudo, amigos, até porque os semelhantes se atraem, não é? Eu sou muito contra aquele ditado, né? Radicalmente, os opostos se atraem, não, os semelhantes. Então, hoje eu bato um papo com um amigo, um colega querido, conheci pessoalmente, recentemente, nos estúdios da Rádio Capital, no programa Capital da Bola com Basílio Amigos, que também estou lá, com Basílio Pé de Anjo, não é? O herói corintiano que na Portuguesa de Desportos jogou também. E aí, eu gostei do tema, bom, quem é que não gosta, né? Bom, quem não gosta da Portuguesa de Desportos, eu tenho certeza que são torcedores de outros times que a Portuguesa tenha feito ao longo dos anos de sua existência como vítimas. Aí sim, não devem gostar. Mas acredito que na sua grande maioria, não só Portuguesa de Desportos, como Juventus da Mooca, como falamos aqui em São Paulo, são times que todo mundo tem um carinho mais do que especial, não é? Isso é verdade absoluta. E aí, a partir de agora, em nome do presidente Milton Cavallo, presidente do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas Idosos, Sindinap, eu quero convidá-los para falar das coisas da Portuguesa de Desportos. Hoje vai ser legal, como tem sido ao longo das últimas semanas, não é? Estamos aqui falando do prédio nacional do Sindinap, a Rua do Carmo, número 171. Estamos no centro da cidade de São Paulo, ao lado do metrô Praça da Sé, ao lado do Marco Zero da cidade de São Paulo. E assim, vamos bater esse papo bem bacana, pessoal. Muito obrigado, viu? Não se esqueçam, nos acompanhem nas redes sociais. Sindicato dos Aposentados, Sindinap Oficial, Sindicato dos Aposentados, TV Aposentado. Nós que temos o projeto Viver Melhor, o Viver Mais Saúde, o Viver Saúde é a maior rede de proteção social aos associados do Brasil. Bom, o bate-papo de hoje, pessoal, é com Luiz Nascimento, Luiz com Z, viu? Jornalista, coordenador de afiliadas da CBN, rádios CBN pelo Brasil inteiro, documentarista do Acervo da Bola, colunista do GE.globo, e também ele considera, acredito eu, e vou tirar a dúvida agora, o mais importante na sua apresentação é torcedor da Portuguesa de Desportos. Luiz, te apresentei direitinho e é isso mesmo? O torcedor vem primeiro e as suas demais funções vêm depois? Abraço para ti, bem-vindo, hein? Grande abraço, Fatioli. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nos estúdios do sindicato conversando com você. Eu acho que o torcedor vem primeiro porque, porque eu meio que já nasci torcedor da Portuguesa. Né? É? Já? E a Portuguesa que mais ou menos me encaminhou para querer ser jornalista, para trabalhar com isso. Tá. Então... Mas você tem alguém na sua família que seja já torcedor da Portuguesa? Tem. Tudo começou com os meus avós, né? Meus avós, por parte de pai, são portugueses, né? Vieram de Portugal. Tá. E o meu avô chegou no Brasil em 55, Olha. em 56 já era sócio da Portuguesa. Olha. Fez os 3 filhos dele torcedores da Portuguesa e eu segui aí o meu pai e meu avô também na torcida. A família toda torce para Portuguesa. Né? Como eu falei na abertura, Luiz, todo mundo tem, a maioria tem um carinho gigante pela Portuguesa e pelo Juventus, né? Por exemplo, aqui para São Paulo, o Brasil, o mundo inteiro nos acompanha, óbvio, não é? Mas aqui para São Paulo, gente, isso é uma quase certeza. Como vai no Rio de Janeiro, Ameriquinha do Rio de Janeiro, como, sei lá, nos outros estados, aí já não sei, mas eu lembro mais do América, que é uma referência. É isso, não é? É isso. Sabe que tem um amigo, né, Antônio Quintal, que tem um programa todos os dias. Sim, quero que daqui a pouco você vai falar também. E ele cunhou lá como slogan no programa dele, né, que a Portuguesa é o único clube sem rejeição no Brasil. Né? E é isso, né? Tá. Tem uma rejeição realmente baixa, que eu acho até que a Portuguesa explora pouco, porque realmente tem um carinho muito grande. Exatamente. Olha, eu vou te falar. Nem na Vila Belmiro eu vou. Eu sou santista, todos sabem, aqui falo, onde trabalho eu falo, sou o torcedor do Santos, sou de Santos no litoral.
E tirando a Vila Belmiro, que eu também não fui mais, não fui, porque daí acabo me aborrecendo, enfim, por questões pessoais que eu digo, às vezes o time, às vezes não, quase sempre vai, como agora, campeão da Série B, mas uma campanha, Ave Maria, campanha vitoriosa, sim, campeão, mas um futebol lixo, né? Futebol, medíocre. Aliás, a Série B mais fraca dos últimos anos, na minha opinião. Este ano a Série B foi uma das mais fracas tecnicamente dos últimos anos. E aí, eu vou à Vila Belmiro e as pessoas, né, uma ou outra, porque você, eu não entro em campo, eu não chuto bola, não defendo, não armo, não contrato, não defino escalação, então, para me aborrecer, eu não vou. Então, tirando a Vila Belmiro, também não fui mais, o Canindé e o próprio Juventus, a Rua da Moca, a Rua Javari, no caso, que eu frequentava e sempre fui muito bem recebido. Por que você é como um luso brasileiro, não é? Por que vocês recebem bem todo mundo? E vocês são diferentes no trato com outras pessoas, vai? Por quê? Olha, eu acho que no caso da Portuguesa tem muito da questão de o Canindé, o clube, né? Ele já ter nascido como um pequeno Portugal em São Paulo, né? Porque as pessoas vieram para cá e construíram ali uma casa para lembrar da sua terra. Então a gente brinca, e na verdade é uma verdade, né? Que o Canindé, ele é uma casa para os luso-descendentes, né? Então tem muito dessa questão do acolhimento, né? Sim. Se você tá aqui, você tá na nossa casa, uma casa comum. Sim. E tem aquela coisa de você querer que tome contato com a cultura, com a gastronomia portuguesa, com tudo que... Então eu acho que vem muito dessa cultura mesmo portuguesa e dos imigrantes, principalmente, que vieram para cá e querem fazer o máximo para que você tenha uma impressão muito boa, positiva da terra deles. Tem algumas coisas curiosas, algumas situações curiosas, né? Até para contar a você que nos acompanha no podcast aqui dos aposentados, eu frequentava a Casa de Portugal, né? E é sempre o almoço das quintas, né? Que reúne pessoas as mais diversas, enfim. Aí parei de ir porque faleceu um amigo, não sei se você chegou a conhecê-lo, Luiz Cláudio, que era assessor de imprensa da Casa de Portugal, era uma pessoa muito ligada. Eu fiquei tão chateado, tão triste, rapaz, fiquei mesmo. O Luiz era um tremendo de um boa gente que eu parei de frequentar, que sempre que eu ia lá, depois tentei voltar assim, eu ficava triste, me lembrava muito dele, então optei por parar de ir. Mas sempre que lá vou, sou extremamente bem recebido. Mas, nossa senhora, eu digo que eles ou vocês, né, não sabem o que fazer para agradar aqueles que ali chegam, né? E uma situação que eu aprendi com vocês, né? Colônia não, comunidade. Se falar colônia, o bicho pega. Não tem colônia portuguesa, é comunidade, né? Portuguesa, colônia não, né? Exatamente. Colônia parece que dá uma diminuída e vocês não gostam, né? Porque acabou tendo historicamente uma conotação negativa. Sim, né? sim, então, sim. Comunidade portuguesa, acho que diz mais, né? Olha, eu imagino aqueles portugueses ou descendentes, luso-brasileiros que nos assistem agora, os simpatizantes à portuguesa, agora devem estar indo à loucura, né? Para esse papo legal que a gente vai fazer, só está começando aqui no nosso Sindinap, que, olha, tem as colônias de férias, não se esqueçam, em Mongaguá, em Caraguatatuba, temos o Hotel dos Aposentados, o Hotel Paulo Zanetti em Praia Grande, são algumas das opções de lazer que o sindicato oferece para vocês. Se informem, entrem em nossas redes sociais, 32 ou no telefone 32937500, 0800 357 7777 ou no WhatsApp 963487396, as maneiras que vocês podem entrar em contato e saber mais do sindicato. Bom, motivo do Luiz com Z Nascimento estar aqui é que a Portuguesa, que nos últimos anos está ainda, né? Numa pindaíba de Dardó, como tantos e outros clubes santistas, Santos como eu sou, como Santos também, uma pindaíba de Dardó, juntando moedas, né? Infelizmente, fruto de administrações ruins e, enfim, parcerias erradas, enfim, uma luz vai fazer ou falar o ditado tão famoso, né, Luiz? Uma luz lá no fundo do túnel se apresenta agora. A Portuguesa vai virar SAF. Quero que você fale disso, por favor. Eu até brinco, Fatioli, você falou da luz no fim do túnel, né? Que a única luz do fim do túnel que o torcedor da Portuguesa via era o trem vindo na direção dele, né? Agora a esperança... É para atropelar, né? Já que tá tudo ruim, pode ficar pior, né? Agora a esperança é de que essa luz realmente seja aí um prenúncio de um novo momento, né? A Portuguesa, infelizmente, ela chegou numa situação financeira e mesmo esportiva muito delicada, né? Então você vê uma Portuguesa que em 10 anos saiu da Série A do Brasileiro, caiu para B, para C, para D, ficou
ficou sem divisão. Ficou 7 anos longe da elite do Campeonato Paulista. Sim. Com uma crise financeira, a dívida da Portuguesa, se você vende todo o patrimônio da Portuguesa, o terreno que ela tem no Canindé e tudo mais, você não paga os quase 600 milhões de dívida do clube. Então chegou numa situação ali periclitante, né? A atual diretoria, ela tentou aí nos últimos 5 anos, né, que é o presidente Castanheira que está à frente do clube, tentou iniciar um processo de profissionalização e pelo menos conseguiu pagar as contas em dia, conseguiu um acordo na justiça para parcelar os débitos do clube, deu uma certa sobrevida, voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista, conseguiu ano passado não, no último Campeonato Paulista, vaga na Série D do ano que vem. Só que assim, é tudo no fio da navalha. Então ela chegou agora nesse fim de ano, já com cota do Campeonato Paulista do ano que vem adiantada, já com os patrocínios tudo que dá adiantados. Então assim, não tem o que fazer. Ela tá assim, à beira de um ano que é fundamental para ela tentar uma reconstrução, uma consolidação no cenário nacional de novo e tudo, que ela não pode desperdiçar, só que ela com as próprias pernas não vai conseguir aproveitar. Então a SAF, para um clube numa situação da Portuguesa, na realidade atual do futebol brasileiro, ela acaba sendo uma das únicas alternativas. Você não tem muito para onde correr. Eu preciso de injeção de capital. Eu preciso de profissionalização. O que eu faço? Até para o pessoal que está nos vendo, Luiz, entender ainda mais, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, para com isso, né? O que é para o pessoal entender, repito, o que é uma SAF dentro de um clube de futebol? Ou chegando a um clube de futebol? A SAF, né, ela é um modelo que está previsto, inclusive, na legislação brasileira. Então, o que você faz? Você pega um clube, o clube tem todos os seus departamentos, todos os seus esportes, modalidades e tudo mais. O futebol, você tira ele do clube. Você cria um CNPJ, ou seja, uma empresa que vai ser o futebol. É uma renda, é uma empresa ou um pessoal, um outro grupo que vai arrendar o futebol daquele clube, é isso? Exatamente. É como se você de um clube tivesse 2. Um vai ser só futebol, que é a SAF. O outro vai continuar com as suas CNPJs independentes. É uma outra empresa. É uma outra empresa. E aí essa outra empresa, ela já nasce limpa, claro, sem as dívidas e tudo mais. Só que você é obrigado, a partir das receitas dessa empresa, que vai ter um investimento, que alguém de fora é que vai cuidar, porque a pessoa, entre aspas, comprou essa empresa. Parte das receitas dessa empresa vão pagar as dívidas do CNPJ anterior, que continua, que é do clube social. A pessoa que está entrando no clube, como esse grupo que você já vai falar qual é, que está entrando na Portuguesa, ele pega o pacote completo. Tudo de ruim e tudo de bom. Isso. Muito mais de ruim do que de bom, que hoje essa é a realidade. Mas com a vantagem de que a legislação te preserva no sentido de que, a partir do que eu vou ter de receita a partir de agora, uma porcentagem vai para pagar as dívidas. E eu fico livre de penhora, de bloqueio, entendeu? Então, isso é previsto na legislação. E tem todo um resguardo. Você não pode mudar nome de clube, você não pode mudar escudo, cor, camisa. E o clube mesmo, ele ainda continua. E ele vai ter uma cadeira entre um conselho que vai comandar a SAF. Então, ele continua tendo ali uma voz. Aí, para quem está nos vendo, gente, olha que interessante isso. E me parece, acho eu, você é um especialista em Portuguesa de Desportos, conhece muito mais do que eu, não tem nem comparação, que é um momento, dando tudo certinho, que aí depende de você, enfim, independe que eu digo o seguinte, dando tudo certo com este grupo que está assumindo, é um momento histórico e a redenção da Portuguesa vai virar um Barcelona? Não. Vai virar o quê? Não sei o que vai virar, mas a expectativa é que vire ou volte a ser a grande Portuguesa. Isso é um consenso, né? Pior do que tá, não dá para ficar. Ou para ficar na mesma, então fica como está. Eu acho que essa é a lógica. Assim, a gente não sabe, a gente também se criou algo no Brasil, né, de que assim, virou SAF é a salvação de tudo. Ou virou SAF é a perdição de tudo. Não é nada disso. Vasco da Gama é um exemplo, dependendo do resultado das últimas derrotas e tal, na Portuguesa. No Vasco, que também vem de origem portuguesa, não é? Não deu certo, não sei lá o que fizeram, que não deu certo. No Botafogo, com aquele maluco que é maluco, mas é produtivo, John Textor, já funcionou, então depende, né? Exato. Só que assim, o grande ponto é esse. Na Portuguesa, digamos que você arrisca em algo desconhecido. Você não sabe se vai dar certo ou não. Sim. Só que a outra alternativa é ficar no conhecido. E ficar no conhecido, a gente sabe onde vai dar.
que é uma Portuguesa que não vai conseguir andar com as próprias pernas, Sim. que nos últimos 10 anos teve 7 diretorias diferentes, todos os grupos políticos possíveis passaram por lá e não conseguiram resolver a situação. Então, a torcida, na verdade, ela não está abraçando num sentido de, eu acho que agora nós vamos deslanchar de uma forma... Não. Existem riscos e aí a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente sabia o que ia acontecer se não mudasse. Então vamos tentar mudar. É uma tentativa de mudança por uma profissionalização e ver se a coisa anda. E explorar um potencial da Portuguesa. Sim. Porque é um potencial muito grande. Para quem... você quem é de São Paulo, lógico, passa pela Marginal Tietê, conhece, se não entrou, vê o tamanho, isso é grandão, né? Logo após a Ponte das Manteiras, sentido zona leste, não é? O estádio do Canindé e um parque, um espaço, né? Uma sede gigantesca, além do Parque Ecológico do Tietê, que é o centro de treinamentos. Quem não é de São Paulo, gente, repito tudo isso, é gigante, é grande pra dedéu, é uma das maiores áreas entre os clubes de São Paulo que tem a Portuguesa. Mas uma parte, não sei se as pessoas sabiam disso ou sabem disso, uma parte desse gigantesco terreno não é da Portuguesa, é isso? É isso. É uma concessão da prefeitura. Na verdade, todos os clubes de São Paulo, em alguma medida, tem uma área que é concessão da prefeitura. No Parque São Jorge do Corinthians tem, o TT do Palmeiras de São Paulo também tem. E a Portuguesa tem uma faixa do terreno dela, do Clube Social ali na Marginal Tietê, que é uma concessão da prefeitura. Porque ali, 60, 70 anos atrás, era uma área de brejos, né? E essa faixa que é da prefeitura é uma área que a Portuguesa aterrou na época para poder construir o Canindé. Porque ali antes da retificação do Rio Tietê e tudo era só brejo. Então aquela era uma área que, entre aspas, não era de ninguém. A Portuguesa aterrou, fez a Rua Zurita da forma como ela é hoje, naquela área ali. Então, uma faixa ali da Rua Zurita, né, que pega da Marginal... aquela lateral toda? Aquela lateral toda é uma concessão da prefeitura. E aí uma concessão, para a gente entender, e eu também... É uma concessão, por um período, olha, pode utilizar até dia tal, do mês tal, do ano tal, como é que é isso? Isso, a Portuguesa ainda tem 70 anos para usar aquela área. É um tempo você vai estar aqui, eu não, então resolvido. E agora, mais recentemente também, alguns anos atrás, conseguiu-se na Câmara dos Vereadores uma autorização para que aquela área, se um dia for vendida, que seja vendida à Portuguesa. Então, a Portuguesa ela tem oferece primeiro para a Portuguesa. Tem a prioridade nisso. Então, esses investidores que vêm para a SAF são 3 empresas. Uma delas, ela tem justamente foco na parte imobiliária, que é a empresa que pretende reformar o Canindé, transformar numa arena para 30 mil lugares, estacionamento, clube social vertical, mais ou menos o que o Palmeiras fez. Né? Então, existe essa previsão, né, e essa tentativa, essa ideia de se adquirir essa área e aí se explorar a área como um todo. Vai ter um novo Canindé, um novo estádio, não? Um novo estádio. Mas tipo, derruba, pelo menos a expectativa, lógico, no papel, derruba esse, faz outro, é isso? Existe ainda, porque depende muito de legislação, né, e tudo mais. Eles já estão até sentados com a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes já foi no clube e tudo, justamente para as questões legais. Né? Existe uma possibilidade de reforma, completando o estádio, tudo, porque é um estádio que nunca foi completo, né? Você vê o Canindé. Ou então você derrubando e construindo um novo. Porque eles falam, os investidores, que o grande objetivo deles é ter uma alternativa ao Allianz Parque em São Paulo. Para shows, inclusive? Para shows, para eventos. Pô, ali é sensacional. Bom, como é o Palmeiras, ali é sensacional, né? Poxa, o metrô, as marginais, a própria Avenida Tiradentes, quem vem do centro, dos bairros... Eu considero ali o Canindé, não sou nenhum profundo conhecedor da cidade de São Paulo, mas é metade do caminho para a Zona Leste, metade para a Zona Sul, é bem localizado pra caramba. Um dos pontos que mais interessou a eles foi esse. Então você tá ali entre 2 estações do metrô, Portuguesa, Tietê e Armênia. Você tá do outro lado da rodoviária do Tietê, que é a maior rodoviária da América Latina. Você vai ser o estádio mais próximo do aeroporto de Guarulhos. Verdade. E tem uma área enorme para você ter estacionamento e tudo. Então, assim, a localização ela é até um pouco de mais fácil acesso do que o próprio Allianz Parque. Então, eles enxergam ali um potencial grande para isso. Claro que você não vai bater de frente nesses grandes shows, até porque o Allianz é um pouco maior, já tem uma estrutura muito grande, mas você tem uma alternativa que hoje você não tem na cidade de São Paulo. Aliás, eu falo o seguinte, que o Allianz Parque, os palmeirenses que estão nos vendo, talvez concordem ou não, o Allianz, olha, hoje é um estádio de futebol? Não.
É uma arena de eventos que também tem jogos de futebol. Eu considero o Allianz isso, até pela W Torre. É uma arena de eventos e entre os eventos também tem jogos de futebol. A famosa arena multiuso. É, multiuso, mas está sendo, olha, na proporção mais multiuso para outros eventos do que para o próprio futebol, né? E aí vem sempre aquela discussão, mas não dá para jogar lá, quando não der para jogar vai perder a força da torcida, isso, aquilo. Pô, imaginem se isso acontecesse com uma frequência maior, nossa, a Leila não seria reeleita, Leila Pereira, presidente, como foi. Isso se discutiu até agora na SAF da Portuguesa. Ah, é? Porque vai ser um modelo muito parecido com o do Allianz. Tá. Então, eles vão poder explorar por um tempo. Sim. Ao longo do tempo, vai voltando o percentual para a Portuguesa. Você tem um royalties e tudo. Mas vai ter muito evento ali. E vai ter um período de construção. Eles já falaram que a Portuguesa vai jogar no Pacaembu, que agora está praticamente pronto. O Santos está lá também atrás, né? O Pacaembu vai ser demandado. Vai. Até porque o São Paulo quer reformar o Morumbi, então talvez todo mundo use, né? Mas tem esse lado. Agora, o outro lado e aí? Vai continuar como tá, sem explorar aquilo? Porque é um potencial desperdiçado, né, hoje. Aqui. Agora, Luiz Nascimento com a gente no podcast dos Aposentados. Deixa eu lembrar mais uma vez, você que é associado ao Sindinap sabe dos seus benefícios, dos seus direitos, não é? Sabe? Ainda não? Poxa vida, venha nos visitar, venha nos conhecer. Estamos na Rua do Carmo, número 171, centro da cidade de São Paulo, aqui ao lado do metrô Praça da Sé, sede nacional. E temos subsedes espalhadas por todo o Brasil, O Sindinap está muito presente. Estamos chegando a 500 mil de associados, 500 mil associados, o que é um número extremamente positivo. Somos o maior sindicato da categoria de aposentados, pensionistas e idosos em toda a América Latina. Eita, não é brinquedo não. Conta uma história da Portuguesa ao longo dos anos. A Portuguesa foi fundada em 1920, é isso ou não? A Portuguesa foi fundada em 14 de agosto de 1920. Aliás, da camisa lindíssima, hein? 1920, o símbolo da luz, a gola polo, vermelho e verde, espetacular. Conte uma história da Portuguesa, entre várias. Você vai contar primeiro agora, depois vai contar outras ao longo desse nosso bate-papo. Conte uma que você entenda seja interessante para que quem está nos acompanhando possa saber também. A Portuguesa foi fundada em 20, eu acho não, né? Um dos principais momentos da história da Portuguesa foi a década de 50, né? Que a Portuguesa foi base da seleção brasileira. Ah, é? A Portuguesa, na década de 50, fez 3 excursões ao exterior, 2 à Europa, uma à América do Sul, que a Portuguesa voltou como Trifita Azul. Na época era uma condecoração dada aos clubes que faziam excursões para fora do Brasil. A Portuguesa Santista, lá em Santos, a Briosa, também fita azul, isso. A Portuguesa chegou a ganhar troféu contra o Atlético de Madrid, em Madrid, numa das excursões que ela fez. Foi o ano em que a Portuguesa foi bicampeã do Rio-São Paulo, que era o campeonato brasileiro da época, com Julinho Botelho, Djalma Santos, Brandãozinho, Pinga, jogadores todos de seleção brasileira, né? Então foi a era de ouro da Portuguesa. Foi inclusive com uma dessas vendas, a do Julinho Botelho, para a Fiorentina da Itália, que a Portuguesa comprou o terreno do Canindé e construiu o primeiro estádio de madeira ali. Então a gente fala que a maior portuguesa de todos os tempos é a Portuguesa dos anos 50, de Muca, Nene Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Então, um time que tinha Djalma Santos, Julinho Botelho, você já imagina o que dispensa apresentações. Era Oswaldo Brandão como técnico, foi ali o momento de ouro, foi o momento que dividiu ali a história da Portuguesa. A partir dali, a Portuguesa começou a ser considerada, na época, a terceira força da capital, porque o São Paulo ainda não era o que se tornou, né? E a quarta força do estado, porque o Santos, ainda antes de Pelé, não tinha se tornado quem tinha se tornado. Depois foram 5 grandes do estado, enfim. Por muito tempo até a Portuguesa passar por dificuldades. Ô Luiz, não lembrei de uma besteira, né? Besteira, mas que todo mundo fala essa besteira, caramba. É uma besteira mesmo, mas que é engraçado, né? Todo mundo, muita gente fala o seguinte: numa das reformas do Canindé, ficou um trator lá dentro do gramado, lá debaixo, lógico, debaixo do gramado, lá em meio à obra. Que história é essa, pô? Essa foi uma lenda que se criou. É uma lenda ou tem mesmo? Não, foi uma lenda que se criou, que terminaram, aquela história, piada com português, né? Então, que terminaram toda a construção do anel do estádio. Quando terminaram a construção, repararam que o trator estava dentro do campo. Aí falaram, como é que eu tiro agora o trator? Agora já era. Aí falaram, não adianta, vai sair tão caro tirar o trator, enterra ele aí no gramado e acabou.
E aí ficou a lenda de que Tá. a portuguesa tem azar pro resto da vida, porque então não é um sapo que tá enterrado, é um trator que tá enterrado no gramado. Mas é uma lenda. Português, ou descendente, ou como você, luso-brasileiro, vocês ficam bravos quando brasileiros, nós brasileiros ou outras nacionalidades, porque é assim, pelo menos eu, Luciano, entendo assim. A piada, quando você faz com alguém ou com algo, com alguma situação, se você faz de maneira, inocente, só para brincar, é uma coisa. Se você faz de maneira maldosa, aí já é sacanagem, né? Então, essas piadas de português, vocês encaram como? Eu acho que já foi mais, assim... Mais presente, né? do que hoje. Hoje eu acho que já é um pouco mais tranquilo. Acho que ao longo do tempo você vai acostumando. E também você começa também a ter as respostas para isso, sim. né? Então, na portuguesa, por exemplo, você falou de história. Olá, boa, olá. Aí vem. Tem uma história que é fantástica, que está na história do futebol brasileiro, né? Uma única vez houve uma final de campeonato que foi disputada, terminou e os dois foram declarados campeões. Ah, sim. Foi Português e Santos em 73, 73. no Campeonato Paulista. Que o árbitro era o árbitro Armando Marques. Armando Marques. Ele errou a contagem dos pênaltis Sim. entre Português e Santos. E a Português e o Santos foram declarados campeões. Só que teve uma jogada foram duas situações muito interessantes nesse jogo. Primeiro, a Portuguesa teve um gol durante a partida. O jogo terminou 0-0, por isso foi para prorrogação e para os pênaltis. A Portuguesa fez um gol com o Cabinho, que o Armando Marques anulou. E foi um gol legítimo. O auxiliar na época, o Bandeirinha, o Emílio Marques de Menezes, que está vivo até hoje, e ele fala: eu não anulei porque o gol foi legítimo, mas o Armando anulou. Enfim, e a torcida portuguesa reclama até hoje que foi roubada, que era para ter sido campeã no tempo normal. O jogo foi para os pênaltis. Quando o jogo foi para os pênaltis, a Portuguesa perdeu os primeiros pênaltis e o Santos marcou os 3 primeiros pênaltis. Faltavam 2 cobranças para o Santos. A Portuguesa, ela tinha perdido os 2 primeiros pênaltis. Ela poderia ainda empatar. Mas quando o Santos fez o terceiro gol, o Serras, goleiro do Santos, pegou a bola, chutou para o alto e o Pelé saiu comemorando. E o Armando Marques, o árbitro, ele se confundiu e ele encerrou o jogo. Só que a Portuguesa ainda podia empatar. O que era bem difícil, porque quem ia bater pelo Santos era o Pelé e o Carlos Alberto. Aí o técnico da Portuguesa, muita gente não reparou ali na hora. Nem entre a torcida, entre a imprensa, entre a comissão técnica. O técnico da Portuguesa, o Otto Glória, ele na época, ele reparou. E ele virou para o time da Portuguesa todos os jogadores contam isso, o Basílio, o Adeco. Vambora, sai correndo. E ninguém entendia nada. Ele falou, vamos embora, todo mundo pro vestiário, não sei o quê, porque ele sacou que não tinha acabado. E que se voltasse, dificilmente a Portuguesa ia ser campeã, porque com os dois batendo pênalti não ia ter como. Sim. Quando o árbitro percebeu o que tinha acontecido e avisaram ele, já tinha torcida invadido o gramado e tudo e tal. A Portuguesa já estava no ônibus, saindo do Morumbi. E foram no vestiário tentar trazer o time de volta. Uma parte do time já tinha ido embora, praticamente. Já estava saindo do estádio. Tinha jogador já sem roupa, sem uniforme, porque aquela coisa de invadir campo e tal, não sei o que. Falou, não dá. E aí a Portuguesa foi embora do Morumbi. E aí até os jogadores da época contam que eles estavam já chegando ali na Rebouças e tal, né? Quando pelo rádio eles ouviram que os dois times tinham sido declarados campeões, porque os presidentes se reuniram com o presidente da federação, não tinha data para remarcar o jogo, o Campeonato Brasileiro na época ia começar na semana seguinte e resolveram dividir o título. Então, que até dizem que o certo não é dizer dividir, né? São 2 declarados campeões, você não corta um troféu no meio. Tem um troféu idêntico no Museu do Santos e um no da Portuguesa, que os dois são campeões paulistas. Aí que a gente fala, se o português fosse burro, teria perdido. No fim foi muito inteligente. Esse é o trunfo de vocês. Boa. Português, olha lá, conversa de maluco aqui, pelo menos da minha parte, né? Português ou luso-brasileiro como você e como tantos milhares de outras pessoas, não é? Vocês contam piada de português? Conta, mas é diferente. Porque assim, Portugal não é um país territorialmente tão grande quanto o Brasil. Muito pelo contrário. Quase do tamanho menor que o estado de São Paulo, né? Então lá dentro também existem os seus regionalismos e as suas piadas internas, né? É que português, essa história de se brincar com a inteligência, entre aspas, do português, vem muito porque o português é literal, né? Então o que você pergunta para o português, ele te responde: você tem horas? Tenho.
Morreu aí. Porque foi o que você me perguntou, né? Então, assim, o português ele é muito literal. E aí veio a piada por causa disso, né? E o português às vezes brinca com o brasileiro, porque o brasileiro é o contrário, né? O brasileiro fala demais, descreve demais, tem um jeito todo, né? Detalhista e tudo mais. E o português é literal ao extremo. Olha, eu contei isso no outro dia, numa das versões, com o Paulo Sodatti, narrador, que aqui esteve, não é? Eu fui a Portugal em 1990, Campeonato Mundial de Juniores. Brasil e Portugal fizeram a final, o Brasil perdeu para Portugal nos pênaltis. E aí eu me lembro que, pô, nossa senhora, comi bacalhau feito um louco, rapaz, matei minha vontade e ficamos lá 21 dias. E num dos restaurantes que nós estávamos, bacalhau saboroso, gostoso, tal. Falei, meu amigo, porque falam não, é uma situação, uma realidade. O bacalhau saboroso, mais gostoso, vem da Noruega, não é isso, né? Mas todo mundo associa a Portugal, né? Mas tudo bem. Aí eu, na dúvida, pô, será que é de Portugal ou é da Noruega? Mas, enfim, aí chamei o garçom, amigo, esse bacalhau vem de onde? Aí, ó ele, do mar, né, ora? É bem por aí. Quase que eu me jogo no chão, me engasgo com o bacalhau. Falei, pô, e é bem isso que você falou, são diretos, né? Eu, numa ida pra lá, lembro de uma vez entrar num restaurante, né? E quem tava comigo falar, olha, eu queria uma alheira. Aí o garçom, e não quer mais? Porque imagino. a gente tem essa história de eu queria, né? Mas sabe que isso eu tenho no meu jeito de trabalhar, Luiz. É mó barato. Poxa, eu queria... Não, quem queria não quer mais. Eu acho, dependendo de algumas situações, eu falo, não, eu acho, é um achismo, eu tenho certeza que Pararipampam, já é uma característica também. Vem cá, então vamos lá, português está virando uma SAF. Em que pé está essa situação? Em que pé está essa transformação? Então, qualquer processo de SAF tem que ser aprovado em todas as instâncias internas do clube. Quais são? No caso da Portuguesa, são 2 conselhos, o Conselho de Orientação e Fiscalização e o Conselho Deliberativo. Os 2 já aprovaram. Já aprovaram. Então, em 2 etapas, Conselho de Deliberativo e Fiscalização e Orientação. Isso. Não, é pela COF, né? Orientação COF, e Fiscalização. Nessas 2 instâncias já foi aprovada. Nas 2 já foi aprovada. O que falta agora? Aí agora falta o que vai acontecer amanhã, terça-feira. Tá. Que vai ser a votação. Só lembrando, estamos nessa segunda-feira, não é? Levando ao ar essa informação, mas você que está vendo a reprise, está nos acompanhando, de repente, ou tomara, essa situação tenha sido favorável mesmo, tenha sido aprovada. Mas o que vai acontecer? Os sócios vão votar, faltam os sócios. Então já votaram os conselheiros, votaram os cofistas, os conselheiros e agora votam os sócios. Quantos sócios com direito a voto? Isso é um pouco difícil de dizer, porque assim... Quem não paga não pode votar. É um universo aí de 700 e tantos sócios hoje. E olhe lá. Mas que vão votar, a gente acredita de 200 a 300 sócios. Perfeitamente. Pelo teu conhecimento, como um especialista em Portuguesa de Desportos, passa fácil ou não? Eu acho que passa, mas eu não diria que passa fácil totalmente. Porque o que aconteceu no Conselho Deliberativo foi voto aberto e nominal. E a torcida em peso aderiu à SAF. Aderiu, Então houve um certo ali constrangimento de alguém se colocar contra. Tanto que o voto foi por aclamação. Perfeito. E a gente sabe que algumas pessoas ali não foi se por aclamação. Não se posicionaram. Elas eram contrárias, mas não se posicionaram. E aí, para eu entender ainda mais, e quem nos vê também, esses conselheiros também são sócios e votam agora, ou não? Nada a ver. Votam agora. Só que agora, entre os sócios, não tem como ser voto aberto nem por aclamação. Porque vão abrir as urnas 8 da manhã e fica aberto até 6 da tarde. Meu Deus. Pô, amanhã é um dia histórico, hein, na Portuguesa, hein? Então acaba sendo um voto secreto. Você vai lá, preenche na cédula o seu sim ou não. Sim. Então pode haver aí votos que a gente não viu no conselho pela questão de ser algo aberto, né? E aí, chegando essa SAF, vamos torcer para que chegue, pelo menos eu sou partidário, você também, né? Sim. De que aconteça, né? Aí o que mais ou menos, né, está se desenhando que possa acontecer na prática, vai? Assim, os primeiros passos vão ser o futebol mesmo, né? Porque a Portuguesa está a menos de 2 meses do início do Campeonato Paulista, que vai ser no dia 15 de janeiro. Sim. E não tem nada, né? Ano que vem joga o Paulista da primeira divisão. Copa do Brasil. Copa do Brasil. E Série D. Série D, que é a 4ª divisão, que agora tem uma 5ª divisão também. Eles estão pensando em criar uma 5ª.
já pro ano que vem, parece. Ou mas, não, ainda não? Mas não, Tá, não vai virar assim tão perfeito. cedo, não. Então, pô, tem 4 importantíssimas competições. E aí... o 3. campeonato, 3. O Campeonato Paulista, ele é o mais importante, né? Porque é o que tem mais verba. Dependendo da posição que você fique no Campeonato Paulista, você consegue vaga na Série D do outro ano. Tá. E também na Copa do Brasil do outro ano. Foi o que ela conseguiu esse ano. Perfeito, nas duas competições. perfeito. Então ele é fundamental. Não pode pensar em cair de nenhum jeito. E é um campeonato de tiro curto, 12 rodadas, Sim, né, na primeira fase. Sim. Então, assim, os primeiros passos da SAF vão ser montar esse elenco. Então já se espera que, se for aprovada, né, no dia seguinte, a SAF já comece a anunciar treinador, jogadores, diretoria de futebol. Tá. E aí, para quem gosta de bola, como eu, como você, como muitas pessoas que estão nos vendo agora, a expectativa, né? A expectativa é uma realidade, pode ser outra, né? De se montar um time, como que eu posso definir? Independente do valor que vai chegar com a SAF aí, com os investidores, um time razoável, um time, o que a gente pode definir assim? O que você imagina? Não, eu acho que tem que ser um time competitivo. Eu acho que o Campeonato Paulista ele é muito mais difícil, porque é um campeonato com nível técnico, no mínimo de Série B. Se a gente pegar os times que disputam o Campeonato Paulista, mais da metade deles A ou B. Sim. Agora, 3 paulistas caíram para C. Sim. Mas se a gente pegar até esse ano, A ou B. Então, é um campeonato mais difícil. O nível técnico é muito superior, por exemplo, à Série D, que é uma dificuldade que a Portuguesa vai ter. Porque ela vai terminar o Campeonato Paulista e provavelmente ela não vai conseguir manter o elenco todo para a Série D. Porque tem um jogador ali que vai conseguir time em Série B. Tá. Então, a grande dúvida fica para o elenco que a SAF vai montar. Tá. Se ela vai montar um elenco já olhando para o ano todo, para fazer um trabalho um pouco mais de longo prazo, ou se ela vai montar, vamos focar no Paulista e tal, e depois a gente vai, com o tempo, arrumando o time para a Série D. Tá. Por quê? Até a escolha de técnico é isso. Falou-se muito em Maurício Barbieri. Sim. Porque fez aquele trabalho no Red Bull Bragantino, está acostumado a trabalhar com empresa e tudo mais. Só que o Maurício Barbieri agora já é uma dúvida, talvez não seja ele. Por quê? Porque é um técnico que não disputaria uma Série D. Ele tem mercado para outras divisões. Aí tudo bem, eu trago ele, é um bom nome para o Paulista. Mas depois do Paulista ele não vai seguir para D. Será que não? Então, você acha que não? Já se fala nisso. Já que não? Porque eles assim, pelo menos eu imagino assim. Imagino não, a minha opinião é essa, né? Esse pessoal da bola quer dinheiro no bolso. Então, bem remunerado, não que vá até... bem remunerado eu vou até pro inferno, não é isso. Mas bem remunerado, de repente, ele consegue uma situação de repente... de se recolocar profissionalmente. Faz um pulinho no Paulista, na D, depois volta para uma divisão melhor. Não sei. Assim, se for pegar um técnico desse nível, tem que ser alguém com essa cabeça, né? Com essa mentalidade. Tá. Então, assim, essas são as grandes expectativas, porque infelizmente a Portuguesa hoje, ela ainda está numa situação muito... O que acontece nos 3 primeiros meses não conversa com o que vai acontecer no resto do ano. Porque não tem, porque né? É um nível de campeonato totalmente diferente do outro. E Série D, você pode ir até agosto, setembro. Ou você pode ir... Se você cair numa primeira fase, e aí? São 10 jogos e acabou. Né? A Portuguesa, esse ano, por exemplo, ela disputou 13 partidas no Campeonato Paulista, disputou, acho que 16 partidas na Copa Paulista. Foi isso que ela disputou. Deixa eu só avisar, Luiz, para quem está nos vendo. As pessoas sabem, mas para quem não sabe, nós temos aqui um posto do INSS, viu? Temos um posto do INSS aqui dentro, da Previdência Social, aqui no térreo do nosso prédio do Sindinap, aqui no centro da capital paulista. Você tem dúvidas, você tem situações para resolver em relação à sua aposentadoria, sua previdência, venha nos procurar. Seja associado ao Sindinap, venha, faça parte dessa família. O Sindinap quer também beneficiar você, quer te dar vantagens, descontos, hein? Olha, nós temos aqui uma rede com grandes farmácias, com grandes descontos. É um negócio espetacular, uma rede médica conveniada de clínicas, de médicos, de exames, muito legal. Venha se juntar à família Sindinap, estamos esperando vocês. E nos acompanhe nas redes sociais sempre. É um prazer tê-los com a gente. Nos nossos contatos também, nossas redes, não é? 3293-7500, 0800-357-7777, alguns dos contatos para você saber o que estamos fazendo. Conta mais uma história aí da Portuguesa, uma história que você queira contar, que quando convidado para bater papo, você conta. Eu vou contar a história de quando um gato salvou a Portuguesa.
Gato? Não sei se você Gato, sabe gato disso. bicho? Gato? Gato, um gato preto, inclusive. É Que mesmo? ajudou a Portuguesa. Olha Sim. aí a história, eu não sei qual Você é. sabe que uma vez, né, a Portuguesa estava disputando um jogo decisivo no Campeonato Paulista para se classificar para as finais, né? E ela estava enfrentando o 15 de Piracicaba no Tá. Canindé. A Portuguesa precisava ganhar de qualquer jeito esse jogo, né? E a Portuguesa estava ganhando o jogo por 1-0. E o 15 em cima da Portuguesa, a Portuguesa com o jogador expulso, tomando um sufoco danado e tal, um jogo à noite no Canindé. De repente, apagam-se os refletores, acaba a energia elétrica, tal, não sei o que aconteceu, não sei o que, ninguém sabe, babá. Aí vem a informação, olha, um gato entrou na caixa de energia do estádio. Mas é sério isso? Aí foram abrir a caixa de energia, já estava aberta. Tinha um gato lá esturricado dentro da caixa de energia e deu um curto-circuito completo. Aí fala, não tinha como o gato entrar na caixa de energia. É porque tava fechado, lá, abriu o cadeado, tá? Então alguém esturricou o gato para salvar o português. Tá. O jogo não pôde terminar naquele dia. E ficou até uma tentativa de acaba o jogo assim, tava no segundo tempo, tal, não sei o que não. A federação remarcou o jogo pro Pacaembu no dia seguinte, à noite, portões fechados. Aí a Portuguesa já descansada, não sei o que, conseguiu segurar o resultado e se classificou. Quem foi, Luiz, o maior jogador da Portuguesa em todos os tempos? Eu acho que foi o Djalma Santos, bicampeão do mundo com a seleção brasileira e que jogou na Portuguesa nos anos 50. Mas a gente pode falar do Denner, que fica aquela incógnita do que o Denner teria sido se não tivesse aparecido tão cedo. A gente pode falar do Zé Roberto, que despontou na Portuguesa nos anos 90, né? Tem Ivair, o Príncipe. Enéas. Tem Enéas. Quem jogou? Essa pergunta, tudo bem que vem na cartilha, né? Já é meio pergunta pronta, mas tudo bem, são épocas diferentes, lógico. Quem jogou mais, Enéas ou Denner, pelo período, enfim, numa comparação, se é que dá para fazer? É difícil, hein? Eu acho que pela habilidade... O Denner. Só que o Enéas, ele tinha uma fama de ser um jogador dorminhoco, né? A Portuguesa nos anos 70 jogava muito de manhã no Canindé, 11 da manhã, nos domingos, né? E o Enéas, ele às vezes passava o jogo inteiro, você não via o Enéas pegar na bola, o Enéas... Só que de repente, do nada, a brincadeira na torcida é que o Enéas acordava, né, despertava e resolvia o jogo em um lance, em uma jogada. O Badeco e o Basílio contam uma história de uma vez no Canindé, em que a torcida estava pegando muito no pé do Enéas, porque o Enéas estava dormindo em campo, e um português jogou um rádio na direção do Enéas, quando o Enéas foi cobrar um lateral. Aí o Enéas viu o rádio, aquele radinho a pilha, ele pegou o rádio, só pra provocar o torcedor, ele pôs ele ficou com aquele rádio. Imagina, anos 70. Pô, imagina, você faz isso hoje, porra. Ele jogou o rádio de lado e foi ali pro ataque. O Badeco mandou uma bola pra ele, matou no peito, virou, driblou o zagueiro, pum, fez o gol. Então é uma história que retrata muito o que ele era. Jogador dorminhoco, sumido em campo, né, desaparecendo ali. E aí o Badeco e o Basílio que brincam, né? Brincavam com ele, falavam, precisa mandar ele jogar rádio todo jogo, pra ver se você começa a acordar e tal. Né? Tanto que o Osmar Santos falava que chamava ele de o feitiço encantado do Canindé. Porque era isso, era o cara que de repente resolvia um jogo. Legal. Ô Luiz, vamos para 2 perguntas finais e já agradecendo a tua presença aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer. Eu conheci, repito, o Luiz nos estúdios da emissora que trabalhamos, né? Com o programa Capital da Bola com Basílio e amigos. Ele lá esteve a convite do Rogério Rocha, não é? Para bater um papo com a gente, foi muito legal. Falei, vou levá-lo lá ao podcast, como aqui estamos, e está sendo muito legal. Aliás, vamos lá, onde as pessoas podem acompanhar mais do seu trabalho? Primeiro, o Antônio, eu tenho uma dúvida gigante. É quintal com E ou quintal de quintal mesmo? Quintal? Caramba, eu não sei, alguém que fala assim, eu entendo quintal. Eu falo, acho que é quintal e não é quintal, é QI mesmo, quintal. Tem um autor português bem antigo, famoso, que é Antero de Quental, né? Com E. E ele é o Antônio Quintal. Quintal. Né? O Quintal, quantos anos de acompanhar a Portuguesa tem? São mais de 60 anos acompanhando a Portuguesa. Né? E o Quintal, ele... O que você faz com ele? A gente tem o canal Paixão Lusa, né? O Quintal criou o Paixão Lusa já há 10 anos. Começou no rádio, né? Na Rádio Trianon, ficou lá um bom tempo.
Desde a pandemia, a gente ajudou ele nessa migração para o digital. Tá. Então, canal de Facebook e YouTube, canal Paixão Lusa, de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, tem programa sobre a Portuguesa. E todo dia ele traz histórias da Portuguesa, grandes ídolos do clube, faz ali quadros, né, para as pessoas tentarem adivinhar histórias dos jogadores e tal, e as informações, né? A gente está sempre entrevistando pessoas, trazendo novidades da Portuguesa. E o que mais você faz? E eu sou colunista da Portuguesa no GE, no Globo Esporte. Perfeito. Se você entrar no site do Globo Esporte, lá na página da Portuguesa, todas as minhas colunas estão lá. E nas redes sociais eu estou sempre publicando novidades, todos os dias, notícias da Portuguesa. Então, Nascimento Luiz no Instagram, no X, né? Tá. Enfim, as pessoas me encontram por lá também. Nascimento Luiz com Z, né? Isso, Nascimento Luiz, Luiz é com Z. E eu também trabalho na Rádio CBN, ali nem tão ligado a esporte. Hoje eu cuido mais da rede da CBN. E eu tenho o Acervo da Bola, que é uma produtora de documentários, e a gente faz documentários sobre futebol. Ai, que sobre bacana. a história do futebol. Tá. Claro que a gente já fez muita coisa sobre a Portuguesa, porque eu e o Cristiano Fukuyama aqui, comigo, né, responsável pelo canal, os dois são torcedores da Portuguesa, ele apesar de ser um nipo brasileiro. É isso que eu ia falar. Mas, então a gente já fizemos muito documentário de futebol feminino, de futebol de um modo geral, de históricos. Então tem bastante coisa aí ligada à Portuguesa principalmente, mas também ao futebol. Olha, se fizer um documentário, se é que já não fez, né, do São Paulo Futebol Clube, por favor, convide nosso presidente Milton Cavallo, que é um São Paulino fervoroso, hein? São Paulino fervoroso, poxa. Muito bom. Bacana. Repita o Instagram, ou como as pessoas podem acompanhá-lo. Fale tudo outra vez para as pessoas fixarem ainda mais onde podem absorver, né, e saborear as suas histórias e informações. Nessas redes todas é Nascimento Luiz, Luiz com Z. Né? No YouTube, joga lá Paixão Lusa, o canal Paixão Lusa, já vão encontrar também a gente lá para hoje, por exemplo, 8 da noite, pode acompanhar lá todas as novidades da SAF, a gente vai trazer no programa. E eu repito, estamos falando agora nessa segunda-feira à tarde, não é? Mas o programa, lógico, fica lá à sua disposição, mas se você está nos vendo nesta segunda-feira à tarde, amanhã, no dia da votação dos associados, amanhã é o sim ou não definitivo, né? Se aprova ou não a entrada da SAF, né? Na Portuguesa de Esportes, amanhã vocês estarão lá o dia inteiro ou não? Não necessariamente. A gente vai entrar ao vivo a partir das 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, que é o horário que abre as urnas. E aí abre as urnas. Então é que nem a eleição. O horário mais importante é a apuração. Lógico, né? A gente vai ficar ao vivo. No dia da votação no Conselho, nós ficamos 5 horas ao vivo no Paixão Luz. Você falou, rapaz. Toda a cobertura lá do que estava rolando no Canindé. Ótimo. Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Muito obrigado, quero novamente agradecer ao Rogério Rocha, que viabilizou esse papo com você lá na emissora de rádio e aqui, lógico, falei, deixa eu emprestar o Luiz, né, para bater esse papo como estamos batendo. Eu quero agradecer a nossa equipe de comunicação, a Cíntia Ribas, ao Anderson, ao Jaime, ao Vitor, Marco Antônio, ao Joãozinho, ao Renê, ao JP, a todo o nosso time de comunicação, mais uma vez com este episódio Histórias do Esporte. Algo que eu não te perguntei, que seja importante você falar, algo que você quer falar, que eu não perguntei, não abordei, fique à vontade aí para a gente, para os momentos finais desse nosso bate-papo. Não, só agradecer, Fatioli, mais uma vez pelo convite. Adorei aqui a estrutura do sindicato. Viu? Aqui com o pessoal aqui, é uma estrutura fantástica, um estúdio maravilhoso. Parabéns aqui pelo trabalho. E é um prazer falar de Lusa e voltar a ver a Portuguesa na mídia, né? Porque a Portuguesa ficou aí muito esquecida nos últimos anos por culpa própria. Sim, né? sim. Por sim. não fazer por onde estar na imprensa. Sim. Mas é muito legal a gente ver, inclusive, esse potencial da Portuguesa. Que num pequeno respiro de esperança, você vê que todo mundo volta os seus olhos para o clube. Seria um ato falho meu gigantesco. Prometo que essa é a última. São informações reais, né? Informações reais de alguns problemas que um desses investidores ele teve quando passou pelo Figueirense, quando passou por outros lugares, envolvimento dele com Lava Jato e tal. A Portuguesa está se calçando nesse sentido, né? Sim, um dos responsáveis, né? Tem um nome diferente. Ele é francês, Alex Bourgeois. Tá. Né? Ele é um dos sócios da Tauá Partners, que entre as 3 empresas que estão encabeçando esse projeto de SAF, é a responsável pelo futebol. O Alex, ele é o que tem o currículo aí ligado ao futebol. Ele trabalhou já na gestão em funções diferentes, claro. Chegou a trabalhar no São Paulo, chegou a ter uma passagem até pelo Santos, trabalhou no Bahia, trabalhou no futebol francês, e ele teve uma passagem naquela tentativa do Figueirense de virar SAF. Né? Ele não teve muito sucesso
em alguns desses trabalhos, mas o principal foi o do Figueirense. Tá. Que ali também tinha crise política, tinha toda uma questão ali de contexto, mas ali ele não conseguiu fazer a coisa virar. Lá, a trajetória dele, o passado dele lá não é bem visto. Então, assim, é uma das preocupações, é um dos calcanhares de Aquiles do projeto, né? Então, é um alerta. Claro que sempre considerando o contexto dos trabalhos em que ele passou, né? Agora, para a Portuguesa, eu tenho sempre dito isso, né? Se clubes da Série A recebem propostas de SAF com algum tipo de risco ou dúvida, imagine um clube na situação da Portuguesa. Se o Vasco, que é o Vasco, com toda a atenção que tem, com toda a projeção que tem, com a política interna estruturada que tem, se meteu naquela enrascada, a própria Portuguesa, algum nível de risco vai ter. Vai ter. Eu sempre digo, eu não sou daqueles que olha para esse projeto em si e tem uma convicção de que vai dar tudo certo ou que essas pessoas é que vão ser as que daqui 10 anos continuarão conduzindo esse processo com sucesso. Eu acho que vão haver percalços e há um risco em tudo isso. Faz parte, né? Só que eu volto a dizer, na situação atual do clube, ou você aposta no desconhecido com algum risco, ou você morre na mão do conhecido. Então foi mais ou menos assim, a lógica dentro do clube é essa, o resumo é esse, de como a torcida enxerga. Eu acho que todo mundo tem um certo receio. E esse é o calcanhar de Aquiles desse projeto, né? Mas a gente vai acompanhar e claro que o nosso papel agora, antes sempre foi fiscalizar e cobrar a diretoria da Portuguesa. Agora vai ser a da SAF. Eita, coisa boa. Luiz Nascimento, batendo papo com a gente, muito obrigado a você que nos acompanhou no Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas Idosos, o Sindinap, o maior sindicato da categoria em toda a América Latina, em mais um podcast. Quero abraçar também, fiquei sabendo, falei a você na última semana, o prefeito eleito de Bertioga, Marcelo Vilares, o atual vice-prefeito, ele é o atual vice, a partir de 1º de janeiro, é o prefeito eleito pela população, é torcedor fanático da Lusa. Em um evento agora na última semana, para apresentar os shows do verão lá em Bertioga, ele fatiou, olha, tem que te contar um negócio, diga, temos um amigo em comum, Paulo Sodati. Eu falei, lógico, que aqui esteve, narrador, uma das vozes oficiais da Portuguesa. Eu falei, ele falou, eu sou torcedor da Luz. Eu falei, o senhor? Ele falou, de ir em jogo, de vestir camisa, de chorar, de me desesperar, de ir na taberna lá, comer um bacalhauzinho lá dentro do Canindé. Sou Portuguesa desde criancinha. Então, ao prefeito da Bertioga, ou de Bertioga, prefeito eleito, Marcelo Vilares, ao Caio Mateus, o atual prefeito, não é? Um grande abraço. Qualquer dia trazer o prefeito aqui também para a gente bater papo, para contar histórias da bola, porque não são tantos os torcedores da Portuguesa, né? Não são em número, em quantidade, mas em qualidade são maravilhosos. Então porque ele é o prefeito, ele tem qualidade? Não, é porque são apaixonadíssimos. É um Corinthians, o torcedor da Portuguesa é um corintiano versão portuguesa. Versão Lusa, não é? É enorme. A paixão da torcida da Portuguesa é muito grande. Pode não ser uma torcida tão numerosa, mas é uma torcida apaixonada e que às vezes pressiona mais do que muita torcida grande. Exato. Eu já vivi isso quando em Rádio Tupi, Rádio Jovem Pan, transmitindo os jogos da Portuguesa como repórter. Afe Maria, a saída dos jogos, dependendo do resultado, era uma briga, viu? Viva a vida, viva o Sindinap, viva vocês. Até uma próxima edição com Histórias do Esporte. Muito obrigado. Tchau, pessoal.